Boa noite a todos, né? Muito prazer, sou a professora Alcine, professora de licenciatura em Química e dando início a mais um semestre, vamos estar estudando hoje Introdução à Química. Professora, eu não entendo Química, eu não gosto de Química, eu não sei para que serve Química. Meu filho, tu vive num mundo que é um universo composto totalmente por Química. Professora, como que a senhora pode dizer isso? Calma, a gente vai entender daqui pra frente. Você vai ver que Química não é esse bicho de 7 cabeças que você está acostumado a ouvir, beleza? Beleza. Vamos lá então. Química, gente. A química é uma ciência natural, experimental, que estuda os materiais que constituem a natureza, ou seja, estuda as substâncias, as suas estruturas, suas propriedades, seu comportamento quando há a interação de uma com as outras e quando interage com formas de energia como calor e luz. Professor, o que eu tenho que saber de química? Porque não me interessa saber de química, porque, meu filho, você vive cercado num mundo que é composto de química. O que tem a ver química comigo, que sou aluno da região norte? Você é um aluno como qualquer outro e que é cercado por meios que são constituídos de química. E a química é igual a qualquer outra ciência que estuda esses processos, no caso, esses materiais que constituem na natureza. Mas para nós entendermos a química, nós entendemos vários contextos. Por exemplo, nós vamos estar vendo hoje aqui o que é matéria, o que é substância, o que é corpo, o que é objeto, sistemas, fases. A gente vai estar vendo isso aqui. Mas, a princípio, a gente vai estar abordando agora, por exemplo, o contexto matéria. Professor, o que é matéria? Eu penso que matéria é só aquela uma que tem no meu caderno, que eu tenho que estudar para a disciplina fulano de tal. É a disciplina ciclano, beltrano, beltrano. Não, gente, vamos por parte. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Professor, a água que eu consumo, a água do rio Amazonas, a água que passa aí na frente de Santana, na orla de Macapá, a água ali do rio Matapi, etc. A água que eu tomo, a água da torneira, enfim. O açaí que eu consumo, aquele que está lá na árvore, que os peconheiros, né, vão tirar, a árvore de açaí, aquela árvore de manga que você anda e você encontra. Gente, o universo ele é constituído de matéria. Por isso que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Professora, eu posso me considerar como uma matéria? Meu filho, você tem massa e você ocupa lugar no espaço. Então você é uma matéria. Beleza? Continuando. Professora, o que é substância? O que tem a ver substância com a minha vida? Você acha que você ingere substância química? O que você acha? Por exemplo, você sabia que o seu café da manhã ele é recheado de substância química? Por exemplo, os principais alimentos ingeridos por nós na primeira refeição, eles são compostos de substâncias químicas. O pão, ele é composto de quê? De amido, de açúcar, gordura, sais de cálcios, fermento, fósforo, cloreto de sódio. E o leite, professor? O leite eu tenho água, gordura, proteínas, vitaminas, sais de cálcio, e o café, gente, porque sem café não tem quem viva, né? O café, gente, ele é composto de quê? Qual a substância que possui o café? O café ele é composto de cafeína, metanol, etanol, piridina, ácido acético e etc. E professor, e as frutas? Essas aí, meu filho, nem se fala então. Então você ingere substância química. Professora, a água. O que tem a ver a água com relação à substância química? Gente, água, ela é um composto formado, a molécula de água é um composto formado por quê? 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Então, são substâncias. Nós ingerimos substâncias, nos alimentamos de substâncias. Substâncias são espécies de matéria que têm composição física. Deu para entender? Se eu chegar na casa de vocês, por exemplo, e dizer assim, gente, me arruma um copo de H2O, você vai dizer, a professora tá maluca, que diacho que ela quer?
H2O. Gente, eu estou me relacionando à água. Então, a água é uma substância. Essa substância ela tem composição física. Deu para entender? Ok? Corpo. Professor, e o corpo? Corpo é uma porção limitada de matéria. Professor, eu não entendi mais nada. Calma. Eu tenho... Aqui eu tenho o prego, né? O prego, ele é uma porção limitada do ferro. Eu quero, por exemplo, mandar fazer um anel para mim de ouro. Eu não vou pegar o ouro tudo daquela mina. Vou pegar apenas uma pepita e vou mandar dissolver para fazer o quê? Um anel. Então, essa pequena porção se chama corpo. E este corpo é denominado, que é uma porção limitada de matéria. Beleza? Professor, e objeto? Gente, objeto é tudo aquilo, é um corpo que, devido à sua forma, tem utilidade definida. Vixe, agora o negócio enrolou, né? Não. O seu celular, você acha que ele é um objeto? O seu sapato, você acha que ele é um objeto? A sua mochila, o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta, a tesoura, né? O apontador. E a sua geladeira, você acha que é um objeto? Gente, sim, eles possuem forma e eles têm utilidade que definida. Possuem forma e têm utilidade definida. Então, eles são objetos. Beleza? Continuamos. Foi. Falando agora sobre sistema, gente, quando temos que estudar uma substância e a composição daquela substância, o comportamento dela, né? Nós temos aí, é para isso que serve o sistema, é uma porção limitada e separada do restante do universo, ou seja, para efeito de estudo. Eu quero estudar a água do rio Matapi, ou eu quero ver como é que está a poluição da frente do rio aqui de Santana, ou de lá da orla de Macapá. O que eu faço? Eu vou pegar toda aquela quantidade de água? Não, eu vou pegar apenas uma porção limitada daquela água para mim estudar como é que está o sistema de poluição daquela água, beleza? E como é que eu chamo o restante dessa água? Como é que eu vou denominar? O restante dessa água eu denomino de meio ambiente, certo? Meio ambiente. Ou seja, o sistema é uma porção limitada e separada do restante do universo para efeito de estudo. Eu peguei um pouco de água, né? Eu separei essa água do restante daquela água do rio. Então eu vou estudar o que tem naquela água, os nutrientes que possui naquela água. E esse restante eu denomino meio ambiente, beleza? Lembrando que há sistemas aberto, sistema fechado e sistema isolado. Um exemplo de sistema aberto é uma panela quente com água fervente. Eu não transfiro essa água para o lado de fora, a não ser que ela evapore, mas ela está dentro de uma panela. Eu tenho ali um sistema aberto. Um sistema fechado, gente, eu tenho uma bolsa de água quente. Aquela água está quente, mas ela está dentro daquela bolsa. Então eu tenho um sistema fechado. O sistema aberto, vale ressaltar que o sistema aberto ele pode trocar matéria e energia com o seu meio ambiente. O sistema fechado ele pode trocar energia, mas não pode trocar matéria com o meio ambiente. Já o sistema isolado ele não pode trocar nem matéria nem energia com o meio ambiente, ou seja, eu tenho aí um sistema isolado. Como é que eu tenho um sistema isolado? Um exemplo bem básico é uma garrafa térmica. Beleza? Deu para entender o que é sistema? É uma pequena porção limitada e separada do restante do universo. E esse universo é o meio ambiente. E esse sistema possui sistema aberto, fechado e isolado. Falando agora, continuamos a falar sobre sistema, nós temos o sistema homogêneo e o sistema heterogêneo. No sistema homogêneo, gente, ele é aquele que apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão. Ou seja, mesmo ponto de fusão, mesmo ponto de ebulição e mesma densidade, e entre outras características. Beleza?
Eu pego aqui, por exemplo, eu tenho um copo com água e eu adiciono nesse copo com água sal. Eu misturo essa água, esse sal nessa água, eu vou ter ali um sistema homogêneo, porque vai dissolver e vai ficar normalmente. Eu só vou saber que é água com sal se eu provar. Se eu misturar o álcool e a água, eu vou ter também um sistema homogêneo, certo? Por quê? Vai estar o álcool dentro daquela água, mas eu não vou saber se eu não cheirar, certo? A mesma coisa acontece com açúcar. Se você adicionar o açúcar na água, eu dissolver ele, eu não vou saber que tem açúcar naquela água pegando o copo, o recipiente e olhando, a não ser que eu prove e eu vou saber que tem água com açúcar ali, certo? Então esse daqui é um sistema homogêneo. Já o sistema heterogêneo, ele é aquele que não apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão. Tanto, por exemplo, o exemplo básico é o óleo de cozinha. Você pegou o óleo de cozinha, você pegou um recipiente, aqui nós temos um becker, com água, e eu adiciono o óleo de cozinha nesse becker. O que vai acontecer? O óleo vai ficar para cima e a água vai ficar para baixo, porque eles não possuem a mesma densidade, certo? Então, ele é aquele que em duas porções, ou seja, porções podem apresentar ponto de fusão, ponto de ebulição e densidades diferentes, certo? Então isso são um sistema heterogêneo e eu consigo visualizar, né? Dá para visualizar aqui que eu tenho duas substâncias. Eu tenho água e óleo, desculpa. Continuando agora falando sobre fases, gente. As fases de um sistema. Professor, o que tem a ver fase? No sistema homogêneo, o sistema homogêneo ele é formado por uma única fase. Voltando de novo ao exemplo da água com sal. Eu pego a água, eu adiciono sal. Eu vou ter água e sal nesse recipiente, mas eu não vou conseguir visualizar que eu tenho sal dentro dessa água, a não ser que eu experimente, certo? Então isso eu tenho uma única fase, beleza? Se eu adicionar o álcool de novo com a água, eu vou ter ali uma única fase, mas eu vou ter duas substâncias. Deu para entender? Já no sistema heterogêneo, ele é formado por duas, três, quatro e etc. Né? Porque um sistema heterogêneo ele é formado, como eu já falei, por uma ou mais fases. Quando ele é formado assim, ele é formado, pode se denominar sistema polifásico. Quando eu falo sistema polifásico, eu estou falando de um sistema heterogêneo. Porque o sistema polifásico ele pode ser bifásico, ele pode ser trifásico e pode ser tetrafásico e etc. Quando eu falo isso, eu estou me relacionando a um sistema heterogêneo que possui várias fases. Eu tenho aqui a água, novamente, e o óleo. Eu adicionei água e óleo, eu tenho densidades diferentes, então eu tenho um sistema heterogêneo. Eu consigo visualizar que eu tenho duas substâncias. Se eu pegar a areia, né, e adicionar juntamente com a água, o que eu vou ter aqui, professora? Eu vou ter um sistema heterogêneo. Por quê? Porque a areia vai para o fundo e a água vem para cima, porque tem densidade diferente. E o éter, professora, e a água, exatamente, vai ocorrer o mesmo sistema. Eu vou ter dois sistemas. Por quê? Porque eles vão ficar um sistema, o éter vai para cima e a água vem para baixo, porque possuem densidades diferentes, beleza? Deu para entender, gente? Então hoje a gente falou sobre matéria, sobre substância, corpo, objeto, sistema e fases. Compreendido? Lembrando que sistemas possuem sistema aberto, fechado e isolado. Certo? Aqui são as nossas referências das nossas aulas, foram retiradas. Do mais, nos vemos na próxima aula. Gratidão é a frase que me define. A gratidão é quando a alma diz obrigada. A química é divertida. Valeu, galera. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.